Oi gente, eu sou a Tailane do Despindo Histórias. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que é de perguntas e respostas. Há algum tempo eu venho pedindo perguntas de vocês e eu fiz isso num formulário, mais formalmente, por assim dizer, porque antes eu já tinha pedido nas redes sociais e tal, e muita gente me enviou perguntas. Eu até achava que eram poucas perguntas, mas não foram tão poucas assim, porque eu acho que esse vídeo vai ficar recheadinho. Se precisar eu divido em dois o vídeo e vou colocando aos poucos no canal. Coloquei aqui as perguntas, então eu vou lê-las e responder. Eu não fiz roteiro, eu acho que não faz sentido um vídeo desse eu fazer roteiro. Todos eu vou respondendo livremente. Se eu precisar pegar livro aqui atrás, eu vou pegar, tá? Então esse vai ser um vídeo bem vida real. Então vamos lá. A primeira pergunta é a do Vedson. Qual a sua formação acadêmica e como você faz para inserir suas leituras em sala de aula? A minha formação acadêmica é de licenciatura em língua portuguesa, no curso de letras, né? Porque tem várias habilitações e eu fiz a de licenciatura em língua portuguesa na UFPE. Foi um curso maravilhoso. Eu vou confessar a vocês que quando eu fiz, eu queria jornalismo, mas até hoje eu dou graças a Deus de não ter escolhido jornalismo, porque eu acho que eu não me identificaria, talvez me identificasse com o curso, mas com o trabalho certamente não, com a realidade, o dia a dia de um jornalista eu sei que eu não me identificaria, porque a gente sabe bem que aquela realidade sonhadora de jornalismo, na verdade realidade sonhadora de curso nenhum se sustenta, né? Acabou que eu gostei mais da realidade de ser professora, embora eu ainda questione sim, se isso é o que eu quero fazer pro resto da vida, se isso é a única coisa que eu quero fazer, porque pode ser que seja, porque eu tenho muito prazer sim em ser professora, mas eu questiono muito. Eu acho que nossa geração, no geral, questiona muito o que fez, né, gente? E eu vou pular aqui umas perguntas, porque tem outra que tem a ver também com essa de graduação, que é da Jennifer Yara, que eu adoro, que ela pergunta como foi a tua graduação. Tem 3 perguntas aqui, mas eu vou respondendo aos poucos. A minha graduação foi muito boa em alguns aspectos e foi muito ruim em outros. Eu digo que eu nunca fui a mesma depois da faculdade, tanto nos bons como nos maus aspectos. Alguns problemas que hoje eu tenho de ansiedade, de depressão, foram adquiridos na faculdade ou pioraram na faculdade. Eu ficava com medo. Toda vez que eu via algum professor sendo muito rígido, não rígido no sentido de cobrar assunto, mas de fazer pressão psicológica mesmo em algum aluno, mesmo que não fosse diretamente comigo, isso mexia muito comigo e, nossa, que coisa pessoal, né, eu abrindo aqui, mas foi ruim também, mas foi muito bom em outros aspectos. Eu aprendi a realmente estudar, não estudar por uma obrigação, mas estudar por gosto. Afinal, eu estava estudando algo que eu gostava, então eu aprendi muito a estudar por gosto. Era muito bom você ter aquela sensação que você está fazendo pelo seu futuro algo que você gosta. Embora eu ainda não tenha tanta certeza assim da profissão de professor como minha única atividade, não é que eu, quero deixar de ser professora. Eu ainda também não tenho essa resposta, mas talvez não seja a única coisa. Até porque vocês me veem produzindo conteúdo, eu me sinto muito bem fazendo isso. Talvez isso fosse o que eu quisesse pro resto da vida. A segunda pergunta da Jennifer é sobre qual tema escreveu o TCC. Eu acho que eu já comentei isso em alguns vídeos. Eu falei sobre a relação entre clássico e jovem adulto no meu trabalho, mas eu queria falar mais sobre a literatura mais comercial e a menos. Como é que os jovens, no meu caso eram alunos de 6º ano, pré-adolescentes, como é que eles se aproximam de uma e de outra, como é que é essa relação, como é que eles conseguem gostar de uma e não gostar de outra. E isso são perguntas que não têm respostas prontas. Claro que eu estava analisando ali aquelas turmas e foi uma análise por meio de um estágio que eu fiz. Eu passei essas leituras para eles, tanto do clássico quanto do jovem adulto, que foi Extraordinário, da R.J. Palácio, e A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. Então foram 2 leituras ali unidas pela temática e eu tentei estudar isso. Quem quiser ler o meu TCC, eu acho que eu posso disponibilizar em PDF para vocês lerem. Ele nunca foi publicado, ele tá lá na biblioteca do meu curso, mas eu nunca fui lá pra ver, eu também não sei depois de quanto tempo é que eles botam. Eu vou até procurar saber porque eu queria ver ele lá. A última pergunta da Jennifer é se eu tô fazendo especialização ou mestrado, ou se eu pretendo fazer na área que eu fiz, que é a de letras. Eu vou dizer a verdade, eu não sei. Eu tava pensando no início do ano em fazer publicidade, mas eu acabei desistindo. No momento eu ando estudando muito a interseção entre literatura e história, mas quando eu digo estudando,
dando é, eu leio um livro e esse livro me desperta pra saber mais sobre a história que aquele livro ali tá inserido. Sabe como é? Eu comecei isso mais fortemente com 5 Esquinas, estudei um pouco ali a história do Peru naquela época do livro. Outros livros também eu tô fazendo isso e tá sendo maravilhoso, tá sendo maravilhoso. Não é tão fácil dessa forma, porque a gente tem que ver também qual é a fonte que é confiável, qual é a que não é. E eu tô até pensando em pegar livros relacionados, porque muitas vezes eu pesquiso só pela internet e os livros eles são muito mais confiáveis, né? Embora sejam teorias e teorias se digladiam, né? Não existem verdades absolutas. A gente aprende muito isso quando a gente faz uma faculdade. Mas eu não sei, gente. Eu sou uma pessoa muito confusa no quesito estudos. Eu confesso a vocês. Eu já disse a alguns amigos mais próximos que a vontade que tá agora é de fazer um curso de história. Fazer graduação mesmo, sabe? Ou de fazer alguma pós que relacione muito literatura e história com algo que eu goste. Só que eu gosto de tanta coisa, gente, que é muito difícil decidir. Não, eu não tenho Libra no mapa, mas eu sou indecisa pra caramba nesse sentido. E não sei, gente. Eu sou muito decidida em algumas coisas da minha vida, mas em outras eu sou bem indecisa, porque é tanta coisa boa pra estudar. Eu vou estudar o quê? Eu não sei. Mas eu pretendo sim estudar. Eu não sei se num mestrado, numa especialização. Acho que especialização é a que mais eu tenho chance de fazer, porque eu já prestei concurso. Eu, inclusive, fui aprovada nesse concurso do estado. Só que eu fiquei fora das vagas e pela colocação, em breve eu devo ser chamada, nos próximos anos. Se eles não ficarem enrolando, né? Eu acho que eu devo ser chamada. Porque eu fiquei numa boa colocação, apesar de não ter ficado dentro das que eles precisavam. Agora é uma pergunta de uma amiga minha, Ana Lígia, do canal Vagando Entre Estantes, e ela disse o seguinte: depois desse último Veda, deu pra perceber que você tem ideias, criatividade e organização necessárias para postar vídeo todos os dias, ou mais dias por semana. Obrigada, amiga. Você tem planos de passar a postar vídeos diariamente ou com mais frequência no futuro próximo, e por quê? Bom, sim, na verdade eu já aumentei, é porque eu passei uma semaninha parada. Essa semana eu voltei já no sábado, que é o dia extra de vídeo, e nós vamos ficar com vídeo nas segundas, quintas e sábados. E eu pretendo, mais pra frente, fazer umas semanas temáticas. Pretendo fazer outros Vedas. Eu andei dizendo que não ia fazer esse Veda de agosto pra algumas pessoas, mas eu acho que eu vou. O Veda trouxe frutos muito bons. Ele fez crescer um canal. E se é uma dica que eu dou pra vocês, é que comece a produzir vídeo de agora pro Veda de agosto, porque o Veda é uma experiência incrível. É uma experiência que você prova pra você mesmo e pros outros que você pode ser criativa mais do que você pensava. Quanto mais eu gravava, mais criatividade eu tinha. E eu confesso que quando acabou o Veda ali naquela semaninha que eu fiquei parada, eu fiquei muito sem criatividade. Mas é normal, né, gente? Afinal, foram 30 vídeos, né, em abril. É muita coisa, é muita ideia, é muito roteiro, é muito tudo. Então fica difícil depois você ter energia. Eu fiquei pensando, vou botar os vídeos mais normaizinhos de leitura, de resenha, mas resenha também exige muita criatividade, né? E disse que ia ficar um tempinho sem diário de escrita, sem ajuda BookTube. Mas eu não consigo, gente. Eu já tô produzindo de novo esses vídeos e em breve vocês vão ver eles por aqui, a sequência desses projetos por aqui. E é isso. Eu acho que o segredo pra estar sempre postando vídeos e ter criatividade mesmo assim é amar o que faz. E eu amo o que eu faço. Tem 2 perguntas aqui da Marina, da Sociedade dos Autores Vivos. Primeiro é, qual é a origem do nome do canal? A origem do nome do canal é o nome do blog, que não existe mais porque com o tempo ficou pesado e eu preferi a mídia do YouTube, né? Que agora eu me encaixo mais. E eu percebi também que dava mais público, dava mais resultado. E afinal a gente tá aqui pra trocar ideias, né? Não é pra escrever nem pra falar pro vento. Eu pelo menos não tô. E meu blog, ele tinha muitos acessos e do nada ele teve uma queda extrema de acessos e eu não gostei disso. Gosto muito ainda de escrever, mas eu deixei isso pros meus livrinhos. Tô focando muito nisso por enquanto. E pros meus roteiros, né, gente? E vocês acham que discussões e resenha não são escritas antes? Claro que são, né? A origem do nome do blog, sem mais delongas, é porque é o seguinte, o blog ele não nasceu pra fazer resenhas. Era Despindo Histórias porque eu escrevia contos e crônicas com coisas da realidade ou coisas ficcionais. Então eu ia despir minhas histórias ali. Eu ia escrever minhas histórias. Essa foi a origem do nome. E por que é com E? Que muita gente diz que é errado. Não é errado não, viu, gente? E outra, nome próprio de coisas, a gente bota o nome que a gente quiser, a gente inventa palavras, a gente aglutina palavras, quem manda é o dono. Ah, minha gente, pelo amor de Deus. Eu escrevi histórias porque eu adoro, mas não tem um porquê de eu ter escrito histórias. Talvez porque eu achasse a sonoridade bonita. Não tem muita explicação matemática. Eu sou de humanas, gente. Eu sou de humanas. Aqui é sentimento, não é cálculo, não. A segunda pergunta da Marina, que eu não mandei ela fazer, eu vou responder. Quer casar comigo? Claro, né?
maravilhosa. Gente, eu vou finalizar aqui a primeira parte desse vídeo de perguntas. E é isso, no próximo vídeo a gente continua as perguntas, tá certo? Tchau, um beijo enorme e até o vídeo que vem logo depois desse, no próximo dia de vídeos. Tchau!